Bem-vindos a mais um vídeo do Bravos Investidores, o canal do investidor da Brava Energia. Hoje, o nosso Oil Update da semana, quartas-feiras, a gente vai falar de petróleo e de uma tal de OPA. Esse vídeo pode ser um pouco longo e a minha voz deve acabar em algum momento porque eu gravei esse vídeo sem apertar o botão de gravar. Então, eu fiquei basicamente falando durante um bom tempo e a minha voz já está acabando. Mas vamos que vamos. Começando do começo, por partes, como diria o Jack o Estripador. Começando pela primeira coisa, os estoques de petróleo que saíram hoje. Ah, basicamente uma queda no setor privado com uma leve alta nos estoques estratégicos. E o que me chamou mais atenção, eu acho que chamou a atenção de todo mundo, foi o seguinte: caiu os estoques, legal. A produção aumentou muito pouco, mas aumentou. Aumentou exatamente onde é mais volátil, que é no Alasca. E o Alasca entrando agora no inverno tende a dar uma quedinha de produção. No grosso dos Estados Unidos, né, na parte continental dos Estados Unidos, só 1.000 barris por dia. Isso é bem broxante. Mas vamos lá. O que mudou aqui e me chamou a atenção? A gente teve a importação, um volume de importação sensivelmente maior essa semana, tá? A balança de importação e exportação de petróleo bruto nos Estados Unidos foi muito maior. Eles importaram 2 milhões de barris por dia e ainda assim teve uma queda nas reservas, nos estoques. Ou seja, o cara importa 2 milhões de barris por dia e ainda assim faltou. Por que faltou? Porque eles aumentaram sensivelmente as exportações, tá? Isso é muito importante entender. Houve um aumento grande das exportações. Por que houve esse aumento? Aí eu pego a questão russa. A Rússia já está com dificuldade, isso já é um sintoma relevante, de exportação de petroderivados. Os ataques às refinarias russas por parte da Ucrânia estão começando a fazer preço. Não sei se preço, mas impacto dá para ver. E uma coisa que a gente tem que observar, né, olhando para o calendário, literalmente, eu estava vendo um vídeo de um camarada que é especializado em petróleo, é um cara de energia como um todo, e o inglês dele é uma bosta e tem todo o sotaque de ser lá daquela região. Ele estava explicando que as refinarias fazem paradas programadas até o início de novembro. Só que lá na Rússia, eles estão com um grave problema. Por quê? Um pouquinho dos técnicos, da galera preparada para fazer esses reparos, para reconstruções e tudo mais, virou bucha de canhão. E a outra parte está muito ocupada reconstruindo o que a Ucrânia está atacando. Então tem muito plano de refinaria, plano de parada que não vai rolar do jeito correto, se rolar. E aí, como a gente tem um aumento de demanda por combustíveis fósseis no inverno nórdico como um todo, no norte no hemisfério norte como um todo, pela baixa temperatura, na Rússia esse negócio geralmente aumenta mais ainda, para a galera literalmente não virar picolé a -20, -30. Então, a falta de combustíveis no inverno pode trazer a situação russa, pode gerar uma situação ainda mais complicada, tá? Então, isso aqui é um negócio que já chama atenção. Mas o que me chamou mais atenção? Hoje saiu o Energy Survey do Fed de Dallas. O Energy Survey ele é uma pesquisa que o Fed de Dallas faz com a galera do 11º Distrito, que é basicamente o Texas, vamos pensar assim, o grande Texas. E eles fazem uma série de perguntas, tá? Só que além das perguntas que eu vou mostrar para vocês aqui da pesquisa básica, tem os comentários, e os comentários são fantásticos, tá? Então vamos lá, o que ele fala aqui? Que a atividade encolheu, mas nem tanto. O ritmo de queda da atividade diminuiu um pouco, mas ainda assim
está em queda, isso é importante. Só que a expectativa, o índice de olhar para frente despencou, sugerindo um aumento do pessimismo. Mas o índice de incerteza se mantém em um nível alto, mas diminui um pouquinho. Bem, se a incerteza diminuiu e o pessimismo aumentou, significa que a galera não está mais na dúvida, tem a certeza que vai dar ruim. As empresas reportaram aumento de custos generalizado em maior ou menor nível. Só que a galera de exploração e produção foram as que sentiram mais aumentos, principalmente na parte na parte operacional mesmo, no operating expenses. As empresas que prestam serviços às empresas de exploração e produção tiveram uma vida um dedinho menos difícil, porque os custos aumentaram menos, mas a manutenção do nível de esmagamento de margem, ou seja, as margens cada vez estão ficando menores. Mudam a uma constante, a uma velocidade constante, mas estão pequenas. A galera está apertada. No geral, a galera espera um preço de petróleo de $63 para o final do ano, para daqui a 2 anos 69 e 77 para daqui a 5 anos. A gente vai falar sobre isso aqui. Então aqui a gente vê a galera para o final do ano, 6 meses, o petróleo, a gente está falando WTI, tá? Não confundam com o nosso amigo Brent. WTI, mínimo 50, no geral 63, e tem um maluquinho que falou 75. Daqui a um ano, 45, 64 e 80. 64 de média, 80 de máximo. Daqui a 2 anos, alguém planejando o fim do mundo, petróleo a 25. A galera no 69 de média e alguém que está muito animado com tudo, projetando a 100. E para daqui a 5 anos, um mínimo de 50, uma média de 77 e um máximo de 200. Tem preço para tudo quanto é lado. Se a gente olhar, por que o preço do petróleo pode subir muito? Basicamente porque a M2, a base monetária do mundo, explodiu nos últimos 5 anos. E commodities não. Tradicionalmente, explosões de base monetária levam a uma correção dos preços dos ativos reais. Então, é razoável crer que a gente vai ter um petróleo mais alto, um aço mais alto, uma Coca-Cola mais alta, porque tem mais dinheiro no mundo. E aí o dinheiro vale menos. Tá? E aí quando a gente olha para divisão das expectativas, no geral, a galera está entre 60 e 65 ou 65 e 70. A imensa maioria. Tem uma galerinha mais animada e uma galerinha mais deprimida, mas no geral a galera tá mais meio que pé no chão entre 60 e 70. Tá? E uma coisa que notamos é que a gente tem aqui a pesquisa atual e a pesquisa anterior, é que o piso é o mesmo. A média diminuiu, a expectativa média agora é 63, antigamente era 68. A máxima diminuiu, antes era 85, agora é 80, mas a mínima está em 50. Eu acho que é porque a galera entende que tem piso de custo pelos custos. E aí vamos às questões especiais. Aqui pergunta se a galera acha que vai ser viável produzir xisto fora do Canadá, Estados Unidos e Argentina. Uma galera falando que sim, 77%.
quanto as medidas regulatórias que o governo fez, mudaram o seu break-even para novos poços numa base em dólares. Quase 60% do povo falou que não mudou quase nada, até $1 por barril. No geral, a galera não sentiu tanto amor assim. Tá? Só poucas empresas, e principalmente as empresas muito menores, é que sentiram um impacto maior, mas a maioria dos pequenos, médios e grandes não sentiram diferença nenhuma. One Big Beautiful Bill Act, que baixou royalties e afins. O que eles acham da produção em terras federais para os próximos 5 anos? Deve ter algum aumento ou não aumenta nada? A galera não está muito animada com nada atualmente. No último ano, perdão, as suas operações foram alvo de roubo furto? 41% dos perguntados falando que sim. E aí aqui podia marcar mais de uma coisa. E aí você vê que a galera foi furtada em petróleo, canos, dutos, válvulas e fiação, equipamentos, ferramentas, equipamentos de construção e veículos de construção. Mas a galera aqui, bem específico, né? Petróleo e canudinho de petróleo. Qual o impacto desses roubos, desses furtos? A maioria falou que foi pequeno, só um ou dois que deve ter se dado bem mal. É que falou que raio. Mas no geral a galera fala que isso não impacta. Aí a pergunta mais importante dessa pesquisa. A sua empresa atrasou decisões de investimento devido ao aumento da incerteza do preço do óleo e do custo de produção do óleo? 35% falaram que sim, significativamente. Quase 43% falando que sim, em algum modo, em algum grau, e 20% falaram que não. Ou seja, no geral a galera tá com medo, tá segurando decisão de investimento. Imagino que a própria Brava esteja pensando nisso, a questão de uma LOMB, talvez já esteja até decidido que, a não ser que melhore muito, não vamos fazer nada. É um cenário, tá? Aqui fala sobre hedge, basicamente todo mundo falando que fica na mesma. Não tem mais pergunta assim tão relevante aqui nesse ponto, a não ser a questão da China, que perguntam quanto do que você compra vem da China, e aí basicamente metade do que. Até metade das coisas são compradas da China, e aí eles falam o seguinte: qual é a expectativa de aumento de custo tendo que procurar de outros lugares que não a China os produtos que você usa, o serviço que você usa. E aí a maioria fala que deve ter algum aumento, alguns falam que tem um significativo aumento. Mas vamos lá, senão isso aqui vai ficar muito longo esse vídeo. Tabela de resultados. Isso aqui resume pra caramba tudo isso que eu falei. Notem, se a coisa é boa, aumentar é bom. O número de pessoas, o percentual de pessoas falando que melhorou. Se a coisa é boa, número de pessoas falando que piorou é ruim, tá? Então, nível da atividade do negócio. A maior parte falou que não teve mudança, mas tivemos uma galera aqui falando que piorou. Capex, basicamente parado.
ou piorando. Olha aqui esse nível de capex. Isso aqui assusta. Fornecedores, o tempo de entrega de fornecedores, imensa maioria falou que parou. Empregabilidade, basicamente equilibrado, né? Quem falou que melhorou é o mesmo número da galera que falou que piorou, sendo que a boa maioria falou que é a mesma coisa. Horas trabalhadas também, só que como há um impacto inflacionário na vida das pessoas, a gente está começando a ver alguns repasses e aí o custo de salários e benefícios aumentou, tem corrigido em alguns pontos, tá? Agora, importante, vamos para a galera de EIP. Isso que importa para a gente, tá? Nível de atividade do seu negócio também piora. Produção de petróleo, pior. Capex é o pior deles. Expectativa do nível de capex para o ano que vem, ou parado ou diminuiu, ou seja, piorou. Exploração e desenvolvimento dos campos. 33% falaram que aumentaram, só 11 falaram que diminuíram, 56 falaram que ficaram parados. Custos operacionais, 40% falaram que aumentaram. Só 3% falou que diminuiu. Essa galera aqui é genial. Outlook da galera. 34% falou que piorou. O índice despencou. Ah, Felipe, mas você comentou que o índice tinha ficado mais ou menos parado, o número é diferente. É porque aqui a gente tem a galera que dá suporte. E aqui o que importa pra gente? Nível de atividade piorou. A utilização de equipamento piorou. A CAPEX piorou. Employment piorou um pouquinho, está pior do que na petróleo normal. Custos aumentaram bastante, aumentaram para a maior parte da galera. Preços recebidos, preços pagos por serviços, pioraram para um bom pedaço, embora a maioria tenha ficado. E a margem operacional das empresas. Quase que metade delas viram uma piora na margem operacional. Indicador de expectativas, uma galera falando que espera pior. Uma galerinha falando que espera melhor. Em média, piorou. Indicador de incertezas, leve piora. Tá? Então, quando a gente olha nessa questão, aí tem um ano a ano. Basicamente, tudo que podia piorou. Tá? No ano a ano, isso aqui tá nojento. Tudo piora. Tudo piora. Você tem menos atividade, produz menos óleo, vai gastar menos dinheiro, espera gastar menos dinheiro, está pagando mais salário, está mais caro a exploração e desenvolvimento, está muito mais caro você operar. Então, esses dados são horríveis. E aqui tem um dado, um gráfico do nível de atividade, e mostra que basicamente está dando ruim, né? Uma contraçãozinha da atividade de energia no Texas. E aí tem os comentários. Os comentários aqui são um tanto quanto pesados, tá? Tem um grito aqui, basicamente.
O barulho e o caos são ensurdecedores. Quem quer fazer, quem quer tomar uma decisão de investimento nesse ambiente instável? E aí tenho que. Deu vontade de chorar. O negócio do shale nos Estados Unidos está quebrado. O que já foi uma vez a mais dinâmica, o mais dinâmico motor de energia do mundo foi trucidado por hostilidades políticas e ignorância econômica. A administração, né, o governo anterior, fez a indústria de bandidos, de vilões, afogou as empresas em regulações e bateu palma, aplaudiu a fuga de capital sob a desculpa, sob a bandeira do meio ambiente, do social e da governança. Wall Street e os fundos de pensão se foram. Até empresas de private equity mudaram o foco de estimular crescimento para fazer conta de saída. Agora, a atual administração está botando a pá de cal. Guiado por um departamento de energia que fala o que eles querem escutar, ao invés dos fatos. Eles operam com pouco entendimento da economia do shale. Ao invés de dar suporte para a produção doméstica, eles se alinharam com a OPEP, usando táticas de oferta para empurrar preços abaixo de gatilhos econômicos, quebrando as pernas do produtor americano no processo. O colapso do capital disponível acelerou a consolidação por parte das grandes empresas, expurgando os independentes e os empreendedores que uma vez já foram a definição da revolução do xisto. No lugar deles, um punhado de gigantes agora o dominam, mas ao custo enorme de empregos perdidos e da destruição da cultura inovadora e de tomada de risco que fez a indústria do shale grande. Eu li isso aqui, pô, cortou o coração, cara. E aí o pessoal tá falando que basicamente tá bizarro achar gente, que tá difícil de fechar conta, e ninguém sabe o que vai acontecer e que tá todo mundo com medo, basicamente. Isso aqui são basicamente o pessoal falando que não vai fechar a conta. Basicamente isso. É, ninguém quer investir.
Enfim, complicado. Mas, deixa eu ver aqui se saiu alguma coisa. Eu sempre olho isso aqui. Da Vibra Energia, comunicado. Saiu alguma coisa da Brava? Não, não saiu nada da Brava hoje. Mas o petróleo subiu ontem e subiu hoje, de forma legal. Ele subiu ontem 1,76 e hoje subiu 1,61. Estamos na casa de $69. Isso é uma coisa boa. Mas o que eu queria falar aqui mais com vocês um pouquinho? Ontem eu ouvi e li muita gente já falando de novo sobre OPA. Por quê? Azevedo Travassos parece que vai fazer uma OPA. E o que é a OPA? A OPA acontece quando alguém, alguma instituição ou um conjunto de players compram o controle da empresa. E o que é a definição de controle? É a definição mais efetiva. Inclusive a CVM 215 fala sobre isso, que é a instrução que fala sobre OPAs. Controle é o poder efetivamente utilizado pelo acionista ou pelo grupo deles de dirigir as atividades sociais e orientar o funcionamento dos órgãos da companhia de forma direta ou indireta, de fato ou de direito, independentemente da participação acionária detida. E aí o que fala? Isso aqui é o Estatuto da Brava. A alienação direta ou indireta do controle, tanto por meio de uma única operação ou de operações sucessivas, deverá ser contratada sob a condição de que o adquirente do controle se obrigue a realizar uma OPA, tendo por objeto as ações de emissão da companhia da titularidade dos demais acionistas, observadas as condições, os prazos previstos na legislação e na regulamentação em vigor e no regulamento do novo mercado, de forma a lhes assegurar o tratamento igualitário àquele dado ao alienante. Parágrafo 1º. Em caso de alienação indireta do controle, o adquirente deve divulgar o valor atribuído à companhia para os efeitos de preço da OPA, bem como divulgar a demonstração justificada deste valor. E aí na 215 ele fala mais sobre um monte de coisa, o leilão e tudo mais, o que tem que ser feito. Tá? Em resumo, algumas coisas têm que ser observadas. O maior preço de negócio dos últimos 12 meses, por exemplo. O valor de um laudo de avaliação. Qualquer acionista pode, no procedimento da OPA, solicitar um laudo de avaliação. E por que isso é importante? Porque um player, uma pessoa terceira que não está vinculada, não pode estar vinculada, vai fazer um laudo para dizer o quanto a empresa vale. E, tradicionalmente, essa pessoa que faz o laudo, inclusive, olha o balanço. E quando você olha o balanço, por exemplo, você vê aqui o VPA da Brava, está em 26,39. Neste trimestre, é possível que isso vá para a casa de 27 alguma coisa. E no próximo, quiçá 28 ou 29. A Brava está crescendo de valor patrimonial em níveis galopantes. Por quê? Porque ela está dando bastante lucro. Ponto. Tá? E o dólar cedendo do jeito que está, vai ajudar ainda mais a dar o lucro pela equivalência de dívidas, de passivos. Mas isso posto, o que é importante entender?
Por que eu frisei o tópico novo mercado? Empresas que não estão no novo mercado, empresas que estão nos níveis tradicionais de governança da B3, quando tem um tag-along, ou seja, um direito que o acionista minoritário tem de receber um valor percentual equivalente àquele valor pago ao acionista controlador. O tag-along da Azevedo Travassos, salvo engano, é de 80%, ou seja, o valor que pagaram para o controlador, o acionista tem direito a vender por 80% daquele valor. Se pagaram a 50 centavos, os caras têm direito a receber pelo menos 40 centavos na OPA. Não obrigatoriamente será 40 centavos a OPA, tá? Isso é um preço mínimo. O que acontece? Acionistas vão brigar, vão reclamar, e aí vai se pedir um laudo, quanto é que vale, quanto é que não vale, papapá, alguém vai dizer um preço, o pessoal vai dizer se aceita ou não, e aí faz a OPA acontecer. No caso da Brava, anteriormente existia uma cláusula que tinha um prêmio e tudo mais, ok. Mas uma coisa que não morreu e muita gente está falando que morreu é o tag along do novo mercado. No novo mercado, o tag along é de 100%, ponto. Então, o que pagarem para controladores vão pagar para minoritários, no mínimo. Tá? O que acontece com frequência muito grande é que a galera, quando uma empresa tem acionistas que sabem fazer conta, e ela não é tão michuruca assim, os acionistas são fundos e afins também, a bateção de cabeça em cima de laudo de avaliação. Pede um laudo, não aceitou, pede outro, não aceitou, pede outro. E isso pode se estender bastante. E já vi empresas que tentaram dar um migué e o laudo de avaliação falava que o negócio valia. Os caras arrumaram um cara para soltar um laudo dizendo que valia tipo R$ 1. O pessoal bateu, voltaram com o laudo de R$ 2, o pessoal bateu e o negócio saiu a quase R$ 5 proporcionalmente. Tá, isso acontece. É péssimo para a empresa, é péssimo para todo mundo porque fica com uma visão de sacanagem. Mas é uma saída. O investidor minoritário de forma alguma está sem saída e desprotegido. Isso posto, não vejo hoje razão para crer que alguém está segurando o preço para outra pessoa comprar. Por quê? Como é que você segura o preço de uma ação? Você vende ou a sua ação ou você tem que pegar dinheiro ação emprestada para vender para outra pessoa. Só que quando você pega o dinheiro, pega a ação emprestada para vender para outra pessoa para diminuir a pressão de compra e permitir que o terceiro player lá, o pretenso beneficiário compre a ação num preço mais baixo, uma hora você vai ter que recomprar aquela ação. E tem que ser antes do pretenso chegar no nível dele para fazer a OPA. Porque senão você quebrou. Você que está dando liquidez. Então, como eu já falei, eu já trabalhei, até no disclaimer do canal, aqui no trailer do canal, eu trabalhei com gestão durante bem mais de uma década, quase duas. Já trabalhei em instituições financeiras grandes, relevantes, tesourarias e fins. Então, quando eu falo que não é assim que funciona tão bem, não é bem assim que funciona, eu estou falando com conhecimento de causa. Tá? Então, acho extremamente improvável que seja isso que esteja acontecendo. O que eu acho, honestamente, é o clima não está legal, como um todo, para o mercado brasileiro. Hoje a gente viu as petrolíferas, no geral, tirando o Petro, que tinha tido vazamento, né, da questão da margem equatorial.
A Prio estava apanhando mais do que a gente nos últimos dias. Deu uma respirada, mas a PetroRecôncavo ficou mais ou menos na mesma. A gente teve um fundo que zerou, pela boca pequena, que fala que o pessoal do Cosmos zerou a posição deles. Deu uma porrada no papel de manhã, no final do dia estava quase no positivo. Fechou com uma leve queda. Então, isso é bom. A galera que queria flipar qualquer coisa está saindo. E o papel está ficando mais leve. Cada vez que saem os espertalhões, a coisa vai ficando mais leve e seguimos com um nível de produção legal. O petróleo, a média do petróleo, isso aqui é um preço interessante para falar aqui, ó. A média do petróleo no trimestre até agora está em $68. Pode ser que dê uma puxada gigante aqui agora, não creio, mas é uma média de $68. Salvo engano, a média do último trimestre. Então tá tudo bem. Tá? O dólar tá mais baixo, mas o dólar mais baixo ajuda a gente no passivo. Tá bom. Toca-se a vida. Beleza, galera? Então é isso. Oil updates. Produção americana tá borocochô. Estoques americanos estão borocochô. Rússia tá tomando porrada da Ucrânia nas refinarias. A demanda não está sendo destruída na velocidade que eles esperavam no mundo. E só que o produtor americano tá pé da vida com o Trump. O Trump, se ele quer fazer alguma coisa positiva pelo partido dele, ele vai ter que dar uma puxadinha e deixar o petróleo subir mais um pouquinho. Senão ele tá morto. Mas é isso, galera. Valeu por isso, pelo papo de hoje. É sexta.